Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. Já faz um tempo que nós não fazíamos vídeo, porque aqui onde eu moro, queridos, é um barulho terrível. É carro passando e buzinando, moto passando e buzinando, é pedreiro construindo aqui casas. Então é muito barulho, por isso que eu fiquei esse tempo aí sem gravar vídeos para o canal, e tem muito material que eu tenho que fazer review e continuar também a série de exposições de Romanos e de Sofonias, que nós iremos aí terminar, tá certo? Essa obra é lançamento da editora Bíblia Nova e saiu semana passada. Semana passada essa obra foi lançada e é uma obra monumental, maravilhosa, principalmente para aqueles que querem entender o contexto histórico, cultural, as religiões que permeavam ali, o que os povos, os vizinhos de Israel, tinham, os deuses que eles cultuavam. Esse livro é maravilhoso. O pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Introdução ao mundo conceitual da Bíblia hebraica, de John Walton. Para quem não conhece, John Walton, ele foi um dos participantes de uma série maravilhosa que é Cristianismo e Ciência, que está sendo publicada. Ele, se não me engano, ele participou do primeiro volume, né? Onde ele trata sobre Gênesis e a criação. Ele faz o apanhado geral de Gênesis. Eu não sei se ele participou de outro volume, né? Mas o primeiro volume, um dos primeiros volumes, ele participou. E John Walton, quem é John Walton? John Walton, ele é um erudito em Antigo Testamento, ele é um erudito em hebraico, porque é impossível você conhecer o Antigo Testamento, estudar sobre o Antigo Testamento e não conhecer a língua. E o foco dele, o doutorado dele em Antigo Testamento, ele se especializou na cultura do Antigo Testamento, do ambiente histórico-cultural do Antigo Testamento. Inclusive, ele tem várias obras que ainda não foram traduzidas para o português, que abrange ou fala dessa área, né, do contexto, né, da visão panorâmica do contexto histórico e cultural do Antigo Testamento. Então, nesse livro aqui, ele não vai trabalhar o Antigo Testamento, o texto do Antigo Testamento, ele vai trabalhar o pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, né? Como que era a religião, como que era o culto, como que eram os deuses, como eles entendiam a criação, como eles entendiam Deus, né? E ele vai explicar aqui dizendo que religião e vida familiar, vida conjugal, né, aqueles que iam trabalhar no campo, era uma coisa só. Eles não desassociavam uma coisa da outra. Tudo estava conectado, tudo estava ligado. Então, John Walton, ele é um especialista nessa área. Ele é um especialista em Antigo Testamento, principalmente no contexto histórico, cultural do Antigo Testamento. Então, esse livro é monstruoso, monumental. Eu vou mostrar aqui para vocês. E abrindo aqui esse livro, sem delongas aqui, como eu falei, é lançamento, né? A editora Vida Nova aí está arrebentando nos lançamentos. É uma obra melhor que a outra, né? E ele vai dividir em partes, né? O livro tem 5 partes. 5 partes. Então ele começa aqui com material especial, agradecimentos, reduções gráficas. A primeira parte ele vai introduzir o assunto, tá? Onde ele vai falar sobre estudos comparados, história e métodos em relação ao Antigo Testamento, ao contexto do Antigo Testamento, e depois estudos comparados, ambiente acadêmico e teologia, tá? Vai falar de 3 coisas. Estudos, aqui ó, capítulo 2, né? Estudos comparados, ambiente acadêmico e teologia do Antigo Testamento.
Essa é a primeira parte. A segunda parte, ele vai entrar agora no assunto de cabeça, onde ele vai trabalhar literatura do Antigo Oriente Próximo, né? Os materiais, os escritos que falam sobre o Antigo Oriente Próximo naquela época. Naquela época. Então ele vai falar sobre isso, né? Aqui ele vai falar sobre o resumo da literatura do Antigo Oriente Próximo. Inclusive tinha várias literaturas, né? Inclusive sobre a fundação do mundo, a criação do mundo, como aquele conto, aquele épico babilônico, o Enuma Elish, que é muito conhecido, que fala sobre a criação do universo. Inclusive Bruce Waltke, em sua obra monumental Teologia do Antigo Testamento, cita, né, e faz uma comparação com Gênesis capítulo 1 com o Enuma Elish, esse épico babilônico da criação, né, que fala de Marduk, que fala de Tiamat, enfim, interessantíssimo. Tem outras literaturas também, como a Epopeia de Gilgamesh, que é muito conhecida, que cita o dilúvio universal provocado pelos deuses, na Epopeia de Gilgamesh, um escrito muito antigo, tá? Excelente, excelente. Tem até em livro, você pode comprar aí por um preço acessível e barato. Então essa é a segunda parte. A terceira parte, queridos, ele vai tratar sobre a religião dos povos ali do Antigo Testamento, né? Do Antigo Oriente Próximo, na Mesopotâmia. Lembrando para vocês aqui que todas as civilizações, todas, eram politeístas. Todas. Nenhuma religião, tá? Ou melhor, nenhum povo daquela época adorava um único Deus, mas adoravam vários deuses, apesar que existia naquela época o enoteísmo. Para quem não sabe o que é enoteísmo é você crer, tá, em um único Deus, ou você crer numa divindade superior, tá, e está acima de todos, mas você não descarta a possibilidade de outros deuses. Você crê num Deus superior, mas não descarta a possibilidade de outros deuses. Isso é enoteísmo. Tá? Politeísmo, você sabe o que é? É adoração a vários deuses. Monoteísmo, adoração a um único Deus. Tinha também a monolatria, que é semelhante com o enoteísmo. O que é monolatria, Elias? Monolatria era quando a pessoa acreditava em vários deuses, ela sabia que existiam vários deuses, mas ela escolhia um único Deus para adorar. Ela só adorava e só sacrificava a um único Deus. Isso é monolatria. Mono, uma, latria, adoração. Adoração exclusiva a um único Deus, né? Mesmo acreditando em outros, tá? Isso é diferente do monoteísmo, porque nós que somos cristãos monoteístas, nós cremos em um único Deus e não cremos na existência de outros deuses, porque não existe. Só existe um Deus. Então aqui, ó, na terceira parte, ele trata sobre a religião, né? Os deuses, que ele fala sobre Baal, ele vai falar sobre El, sobre Asherá, que era a esposa de Baal, ou melhor, Asherá era a esposa de El, e Baal era o seu filho, ou era filhos de ambos, tá? Então, ele trata sobre os deuses, os templos e rituais, religião do Estado e religião da família, tá? Interessante, né? Às vezes, a família tinha um Deus, ou praticava uma religião, e adorava determinado Deus, ou um determinado Deus. E o Estado adorava uma outra divindade, ou tinha a divindade padroeira. Você pega a Babilônia, qual era a divindade padroeira, ou qual era a divindade que era o Deus principal, o Deus primaz? Era Marduk. Era Marduk. Assim como os sumérios, né? A primeira civilização, o Deus principal, o principal Deus era El, mas tinha outras divindades que as famílias adoravam ou prestavam cultos. Tá? Interessante aqui essa parte 3. Tá? Depois vou mostrar para vocês aqui. Quarta parte, o cosmo, o universo criado.
Então ele fala aqui sobre a geografia cósmica, a cosmologia e a cosmogonia. Tá? Ele vai falar sobre os deuses, a criação do universo, né? Como o universo foi criado pelos deuses, porque aí entra a mitologia, né? Cada mitologia que você for estudar, mitologia romana, mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia suméria, mitologia babilônica, todos eles têm um conto, né? Inclusive tem até materiais sobre isso, como o mundo foi criado. Tá? Então ele vai trabalhar aqui nessa quarta parte. Na quinta parte e última, ele vai trabalhar as pessoas, né? Aqui ele vai trabalhar entendendo o passado, origens e papel dos seres humanos. Ele vai trabalhar também entendendo o passado, historiografia, enfrentando o presente, orientação para a vida, adivinhação e vaticínios. Então eles consultavam feiticeiros, consultavam bruxos, consultavam necromantes, né? Consulta aos mortos. Isso você vê no Antigo Testamento, Deus proibindo também o povo ter contato com esse tipo de pessoas. Inclusive, era passível de morte. Era passível de morte quem consultasse morto. Tá? Enfrentando o presente, contextos de vida, cidades e realeza. Enfrentando o presente, diretrizes para a vida, lei e sabedoria. Aí, o último aqui, meditando sobre o futuro na Terra e depois da morte. A vida após morte, que todos eles acreditavam, né? Numa vida por vir, aonde seriam conduzidos pelos deuses, enfim, cada mitologia tinha o final, e esse final era um final feliz para aqueles que viviam a vida correta, para aqueles que sacrificavam os deuses, para aqueles que reverenciavam os deuses, e assim sucessivamente. Aí tem os comentários finais dele aqui, e tem os apêndices, né? Deuses individuais, que é interessante, né? Eu quero mostrar para vocês aqui no final também. Aí tem a bibliografia, índice de passagens bíblicas, índice de palavras estrangeiras, índice de textos antigos e índice remissivo. Tá? E aqui é um material especial, que ele vai trabalhar as fotos. Muita foto que ele vai mostrar aqui para vocês, imagens que ele vai mostrar para vocês, como aqui, ó, estatueta de Elo, aí tá a página 77, Estela de Baal, a página 88, tá? Cabeça de Shamash, Deus, página 91, Santuário de Arad, página 104, Fachada do Templo de Inanna em Uruk. Uruk foi uma das principais cidades, né? Cidades-estados ali na Mesopotâmia, né? Na Mesopotâmia. As cidades muito conhecidas, é uma das principais cidades. Então, ele vai mostrar aqui a fachada. Jardim Santuário de Sargão, grande rei, grande imperador, né? Página 113, e por aí vai, ó. Oferenda egípcia, né? Olha só, é muita coisa aqui, ó. Só as fotos, tá? Muita foto ele vai mostrar aqui. Eu não vou ler tudo porque por causa do tempo, tá, gente? Então vocês podem pausar o vídeo aí e lerem, tá? Vamos lá. Aqui tem mais, ó. Aqui tem mais, né? Você pode ver essas fotos, todas essas fotos aqui, ok? Aí vem tabelas. Vai mostrar muita tabela aqui também, ó. Como aqui, ó. Perspectivas parecidas sobre criação e história no mundo antigo. Vai mostrar a tabela para você. Perspectiva moderna, antiga e israelita sobre história e historiografia. Oráculos proféticos do Antigo Oriente Próximo. E por aí vai. Vocês pausam aí o vídeo, por gentileza, e leem, tá? As tabelas. Depois tem aqui análises comparativas também, tá? Análises comparativas, como ontologia e teologia, e teogonia em Israel, o nome de Yahvé, né? O concílio de Yahvé, que são as análises comparativas, muita coisa aqui, ó. O lugar de Yahvé no cosmo, na criação, como Yahvé é diferente dos deuses do Antigo Oriente Próximo, que é uma pergunta que ele vai responder. Ídolos inúteis, a Torre de Babel, o Jardim do Éden, cosmo e templo em Israel, funções do templo em Israel, o papel do ritual, religião estatal em Israel, a religião de Abraão, mandamentos 1 e 4,
de 1 a 4. Terminologia bíblica relacionada à geografia cósmica, ênfase na ordem funcional do primeiro dia, o verbo hebraico barar. Ixi, é muita coisa aqui, né? Aí ele vai falando aqui, ó. Vocês podem pausar, tá? E darem uma olhada aqui, ok? Muita coisa. E aqui ele termina, né? As análises comparativas. A última análise comparativa é 1 Samuel 28, depois ele faz uma análise comparativa do termo hebraico Sheol, sepultura, né? Ou mansão dos mortos, lugar dos mortos, enfim. Então é muita coisa, tá? Deixa eu ir aqui para mostrar para vocês aqui, ó, rapidamente. Esse material você tem que ter em sua biblioteca. Vamos pegar aqui ó, o índice de palavras estrangeiras, né? Vamos na página aqui 387, rapidamente. São coisas que muita gente que não faz review de livro não mostra, né? Eu mostro. Eu mostro porque aqui é o índice de passagens bíblicas, né? Que ele vai citar na obra, como Gênesis e outras passagens. Ok? Aqui, ó, índice de palavras estrangeiras. Ó, palavras acádicas, o acadiano. Essa língua está morta, não existe mais, né? Aqui ele vai ensinar as palavras, ó, muitas palavras em acádico, tá? Palavras egípcias, tá? Egípcias. Tá? Aqui tá as páginas, tá? Como a palavra duat. Você vai aqui nas páginas e você vai ver essa palavra, tá? Tanto a palavra egípcia como as palavras acádicas, em acadiano. Palavras gregas, psique, né? Hebraicas, tá? E palavras sumérias. Aí tá a palavra e do lado a página para você consultar. E aqui tem um índice de textos antigos, tá? Índice de textos antigos. Né? John Walton era demais. Como ó, a Cartas de Amarna, Ostracos de Arad, Ostracos de Laquis, são as cartas, né? As obras, né? Daquela época. Lei, como a Estela de Hammurabi, Leis Hititas, Liptit Ishtar, Mesoassírio. Tá muita coisa aqui, ó. Anais, crônicas, né? Arquivos, é o índice de textos antigos. É muita coisa que ele vai mostrar aqui para você, tá? Hinos e textos de louvor, né, naquela época. E aqui ele continua falando, inscrições régias, literatura sapiencial, mitos, tá? Mitos, miscelânea, profecia apocalíptica, textos de adivinhação e encantamento, tá? Textos épicos, literários, textos rituais, tá? E assim sucessivamente. É muita coisa que ele mostra aqui. Vamos mostrar aqui agora, deixa eu pegar aqui a terceira parte, tá? Terceira parte, que ele vai trabalhar ó, os deuses, templos e rituais, a religião, né? A gente vai na página 67. Vamos lá na página 67. Rapidamente aqui. Aqui, ó. São as tabelas, né? Ele vai mostrar, ó, as tabelas. Aqui, ó. Não só tabelas, como fotos também. Muita foto. Tá? Aqui, ó, a parte 3. Religião. Tá? Capítulo 4. Os deuses. Ele começa falando assim, ó. Este capítulo apresenta o mundo divino em geral, tá? Em geral, do Antigo Oriente Próximo e do Antigo Testamento, tá? Incluindo a maneira que as divindades atuavam entre si como supervisoras do cosmo. Lembrando para você que existiam vários deuses. Existia o deus Lua, Sol, estrelas, floresta, mar. Cada particularidade
do cosmos, da criação, tinha um Deus, criador, enfim, tá? Então, atuavam entre si como supervisoras do cosmos e também a forma que interagiam com os seres humanos. E aqui também, queridos, ó, tem as notas de rodapé, bastante notas de rodapé que o Alton vai dar para você. Tá falando de outros teólogos, de outros historiadores, comparando, várias comparações, citando obras, enfim. Olha só, não existe uma palavra como religião, ele coloca aqui, ó, entre parênteses, tá vendo? Entre aspas, né? Como religião nas línguas do Antigo Oriente Próximo. De modo parecido, não há separação entre sagrado e secular, porque era uma coisa só para eles, né? O sagrado e a vida secular era uma coisa só, se misturavam. Ou mesmo entre natural e sobrenatural. A única dicotomia adequada é entre o espiritual e o físico, embora fosse uma distinção menos importante para as pessoas do Antigo Oriente Próximo do que para nós. Afinal, fazia-se uma distinção entre a esfera celeste e a terrestre, mas com frequência os acontecimentos das duas estavam interligados ou eram paralelos. Tá? Seria difícil debater com os antigos o conceito de intervenção divina, porque na cosmovisão deles a divindade estava integrada demais ao cosmo para intervir no mundo. Então era uma outra visão, tá? Era uma outra visão. Era um mundo totalmente diferente do nosso de hoje, século XXI. Aqui ele fala, né, ontologia e teogonia. O que ele vai falar aqui? Vamos ler aqui rapidamente, tá? E aqui embaixo, sempre, ó, as notas de rodapé. Várias notas de rodapé. Tá? O camarada é erudito, né? Você lê uma obra, essa aqui, você aprende muita coisa, porque ele não fala besteira, ele fala baseado em dados, em provas concretas. Ontologia, teogonia. A mitologia tanto da Mesopotâmia quanto do Egito deixa claro que os deuses tinham origem, tá? Isso aqui é a teogonia, né? A origem dos deuses. Eles existem em relacionamentos familiares e deuses geram outros deuses. Quando os textos falam da teogonia, que é a origem dos deuses, eles incluem vários elementos na apresentação. Na literatura egípcia, é mais comum pensar que os primeiros deuses vieram a existir por meio de fluidos corporais, o Deus Criador cuspindo, espirrando, suando ou ejaculando. Ao passo que as divindades posteriores são apenas a prole de uma geração anterior de deuses. Na teologia menfita, os deuses são trazidos à existência quando Atum os separa de si mesmo. Uma das maneiras de a criação ser manifestada era pela boca que pronunciava o nome de tudo. Normalmente, os primeiros deuses criados são deuses cósmicos primevos, uma vez que as forças da natureza são expressões e manifestações dos atributos das divindades, como chuva, a tempestade, os raios, enfim. São atributos das divindades. E a cosmogonia e a teogonia ficam entrelaçadas à medida que o mundo natural passa a existir juntamente com os deuses que personificam os vários elementos do cosmos, né? Sol, lua, estrela e por aí vai, tá? O que significa um Deus existir ou vir à existência? A questão da ontologia, isto é, o que significa dizer que algo existe, é importante para entender tanto a teogonia quanto a cosmogonia, pois não podemos falar de maneira útil sobre como algo veio a existir até que, de alguma maneira, definamos o que significa existir. Tá? Aí ele vem explicando todo o conceito. Eu vou parar por aqui porque é muita coisa, tá? Então ele vai explicando aqui todo o conceito. Vamos continuar aqui. E sempre embaixo, queridos, ó, notas de rodapé. Tá?
que tem as análises que eu mostrei para você lá, análises comparativas, né? Ele vai falar aqui, ó, ontologia e teogonia em Israel. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Muito boa mesmo. Sobre ainda ontologia e teogonia, olha o que ele vai falar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o conto. Ele cita muitas obras, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Rapidamente, ó. Todas essas referências apresentam uma teogonia procriadora, mas nenhuma ontologia. Uma oração acádica no período seleucida apresenta uma lista de deuses que que é um deus, tá? Cria. E a cada um é atribuída uma função, tá? A cada deus é atribuída uma função. Isso não chega a ponto de sugerir que a atribuição de uma função seja necessária para que um deus exista, mas indica a importância da função atribuída para o entendimento da natureza do Deus. As declarações mais úteis para discernir as ideias mesopotâmicas sobre a origem e a ontologia dos deuses são encontradas na Epopeia de Atrahasis e em Enuma Elish. O Enuma Elish é o conto babilônico da criação. Tá? A linha inicial de Atrahasis identifica o cenário como sendo quando os deuses eram homens. Né? Que as notas de rodapé ele vai citar isso. Tá? Aí ele continua. Esse é um caso interessante de a natureza dos deuses ser definida pelas funções deles. Aqui a função deles era semelhante à dos homens. Tá? Enuma Elish, que é o conto babilônico da criação, né, de como a criação foi feita, foi criada pelos deuses, a origem da criação do cosmos, né? Começa com a seguinte introdução bem conhecida. Olha só como começa o Enuma Elish. Quando os céus acima ainda não tinham recebido nome, nem a terra abaixo havia sido mencionada pelo nome, Apsu, o primeiro, o criador deles, e a criadora Tiamat, que era o mar, os mares, né? Que gerou todos, haviam misturado suas águas, mas não haviam formado pastagens nem descoberto os canteiros de juncos. Quando ainda nenhum deus havia se manifestado, nem nomes haviam sido pronunciados, nem destinos haviam sido decretados. Então os deuses nasceram dentro deles. Lamu e Lahamu surgiram. Seus nomes foram pronunciados. Então é assim que começa o Enuma Elish. O Enuma Elish, o conto babilônico da criação, de como a criação surgiu. E aí ele vai citando, né? Aqui ele continua, tá? Citando sobre o Enuma Elish. Deixa eu correr aqui. Aqui outra análise comparativa, o nome de Yahvé, né? YH, WH, as 4 vogais, né? Interessante aqui, ó. Muita coisa boa. Deixa eu continuar aqui rapidamente, tá? A Assembleia Divina, porque sempre na mitologia, tá? Você vai ver sempre o Deus superior, o Deus primaz. Então, na Assembleia Babilônica, tá? Qual era o Deus primaz? Qual era o Deus principal? Era Marduk. Então, quem presidia a Assembleia Divina? Marduk. Na mitologia grega, lá no Monte Olimpo, quem presidia a Assembleia dos Deuses ali? Era Zeus, que era o Deus primaz, o Deus principal, o Deus mais poderoso, né? Da mitologia grega. E aqui ele fala sobre isso, né? Rapidamente. Olha aqui, ó. Tem muitas fotos também que ele vai mostrar para vocês. Essa foto aqui é de El, que é o chefe do panteão cananeu. El, que era casado com Asherá, que também era cultuada em Israel, a deusa, né? E ambos eram pais de Baal.
É o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, enfim. Então aqui ele vai falar sobre isso, né? Sobre a Assembleia Divina, onde sempre tinha um Deus que se assentava nessa Assembleia e era o Deus primaz, o Deus principal, o Deus poderoso, todo-poderoso, o Deus que presidia essa Assembleia, tá certo? Então, é excelente aqui, eu não vou ler por causa do tempo, né? Já estamos aí com 30 minutos, tá? Muita coisa boa, muita informação, querido, para você que dá aula de Antigo Testamento, né? Ou para você que gosta do contexto histórico, a cultura do Antigo Testamento, a cultura do Antigo Testamento, né? Os aspectos sociais do Antigo Testamento, essa obra você tem que ter. É um lançamento maravilhoso, tá? Então ele vai falar aqui sobre a Assembleia Divina. Aqui tem outra análise comparativa, né? Tem várias, como o Concílio de Javé, tá? E assim sucessivamente. Aqui ele vai falar sobre o lugar dos deuses no cosmo, tá? Na criação. Como eu falei para vocês, cada deus cuidava de uma parte do cosmo, da criação. Então tinha um deus dos mares, cuidava dos mares, tinha os deuses da floresta, né? Tinha o deus, ou os deuses de cidades, e por aí vai. Então é muita coisa, né? É muita coisa. Então esse livro ele vai abrir sua mente para você entender e conhecer o Antigo Oriente Próximo e o mundo do Antigo Testamento, né? Aqui é outra análise comparativa de várias que tem aqui no livro, né? O lugar de Yahvé no cosmo, atributos da divindade, tá certo? E assim sucessivamente, tá? É muita coisa boa, né? Muita coisa boa que essa obra vai trazer para os amantes do Antigo Testamento, principalmente do contexto do Antigo Testamento. Uma coisa interessante, queridos, que o Bruce Waltke vai tratar na sua teologia do Antigo Testamento é que quando Deus está criando o mundo e Moisés, né, escreveu ali o Pentateuco, está escrevendo Gênesis, tá? A mente do povo, quando saiu do Egito, era uma mente totalmente depravada, politeísta, que o povo ficou 430 anos lá. Então, quando Moisés está escrevendo, né, no primeiro dia Deus criou isso, no segundo dia Deus criou aquilo, terceiro dia, quarto dia e por aí vai, ele está desbancando todas as divindades que eram responsáveis por uma determinada área ou parte do cosmos, mostrando que tudo que foi criado, os mares, o sol, a lua, as estrelas, né, as ervas, os animais, tudo aquilo não foram os deuses que criaram, mas o único Deus, tá? O Deus todo-poderoso, o Deus grandioso, o Deus majestoso. Então, só existe uma única divindade que criou o cosmos. E essa divindade é Yahvé. Essa divindade é o grande Deus, o Deus de Israel, desbancando todas as outras divindades. Quem sabe o povo tinha na mente ali, né? Que o povo tinha aprendido ali no Egito com a mitologia egípcia e assim sucessivamente. E se vocês gostaram de mais uma obra aqui no canal, de mais uma dica, de mais uma super dica de leitura para vocês aí, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e depois de se inscrever no canal, acione o sininho para receberem todas as notificações quando chegar um vídeo novo, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até os próximos reviews e as próximas exposições de grandes obras, tá certo? Muito obrigado. Deus continue vos abençoando.